meu jovem aluno, minha jovem aluna, continuando aqui a teoria do command line, tá? Primeiro a gente entendeu que quando a gente está trabalhando, por exemplo, com o AutoCAD, por exemplo, a gente já entendeu que o comando a gente encontra de forma bem fácil aqui no canto superior direito, né? Tá bem fácil aqui de achar aqui, tá? Deixa eu ver, deixa eu só fazer um negócio aqui. Ó, ampliando aqui, ó, você consegue ver assim, ver bem fácil aqui o comando line, tá? Bom, no 3D Studio Max, a gente já percebeu que ele não está aqui nos comandos aqui, né? Ele não está aqui de primeira. E na outra aula eu falei que ele está aqui num lugar chamado painel de comando. Geralmente ele vai ficar aqui no lado direito. Daí tem as abas aqui. Você tem que achar primeiro uma aba, que seria a aba de Create, que seria a aba de criação. E depois teria que achar o tipo, né, de desenho, o tipo de objeto que eu quero fazer. O tipo de entidade gráfica que eu quero fazer. Então aqui, ó, tem as entidades gráficas aqui de 3D, né? E aqui teria as entidades gráficas 2D. Bom, o que acontece aqui? Todas essas entidades gráficas aqui, né? Esses objetos gráficos aqui do 3D Studio Max, tanto no Shape quanto na geometria aqui, todos esses objetos eles vão ter propriedades. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui tem o box, né? Que seria caixa, né, ou quadrado, ou cubo. Que ele tem propriedades aqui, ó, que eu vou conseguir clicar nele aqui e eu vou conseguir no 3D Studio Max ver que eu tenho largura, eu posso digitar um valor aqui. Eu tenho comprimento, eu posso também digitar um valor aqui e eu posso também colocar um valor de altura além dos segmentos aqui, né, que eu posso acabar acrescentando dependendo do tipo de objeto. Então todos os objetos aqui, tá, a gente vai conseguir colocar algum tipo de propriedade, a gente vai conseguir colocar algum tipo de valor. Isso acontece para os objetos 3D e acontece também para os objetos 2D. O único que não tem propriedades é o comando line, tá? Por exemplo, o comando retângulo, se eu clicar e arrastar, eu vou ter as propriedades de comprimento de largura e comprimento. E aqui eu também ainda posso arredondar os cantos aqui, ó. Tá? Bom, se eu for usar o objeto círculo, também vai ter as propriedades. Que eu posso fazer ele a partir da aresta, que eu posso fazer ele a partir do centro, e a princípio ele tem um raio. Tá? Vai ter outras configurações aqui que seriam depois, lá mais para frente, em outra situação. E por aí vai. Então tem todos os objetos 2D que têm as suas propriedades. Então, o que acontece? Quando eu quero trabalhar com precisão, eu faço o objeto, coloco esses valores nessas propriedades e eu vou lá e consigo fazer um objeto. No comando line, como eu expliquei na parte 1, né, do exercício, vocês vão ver que ele não tem propriedades. Tá? Aqui eu posso começar a colocar a partir de um ponto, né, x, y e z, mas não é uma propriedade. E aqui seria a suavização da curva, né? Quanto maior o valor, mais suavizado, menos segmentado ele fica. Mas aqui o que acontece, ó, diferente do AutoCAD, do Sketch, do Rhino e de outros softwares, eu não consigo clicar, por exemplo, numa vista de topo, indicar uma direção e digitar um valor. Por exemplo, se eu digitar aqui 100, ó, e Enter, não acontece nada. Se eu digitar 500 e Enter, não acontece nada. Então eu não consigo colocar um valor.
O máximo que eu consigo fazer é, por exemplo, se eu estiver indo na direção X, aqui no canto inferior esquerdo vai ter lá uma distância. Então aqui eu estou trabalhando com uma distância 85, um ângulo aproximadamente de 90 graus. Mas eu não estou trabalhando com precisão. Então isso é um dos motivos, né, que acaba atrapalhando principalmente os arquitetos, os engenheiros, o que acontece? Ele não vai fazer uma parede, ele não vai desenhar uma planta, tipo, visualmente, ele tem que colocar valores. E daí quando ele entra aqui no 3D Studio Max e ele não consegue colocar esses valores, isso acaba atrapalhando o aprendizado dele. Então, como é que é feito isso? Tá? Uma das maneiras é trabalhando com ferramenta de precisão, tá? Que seria esse botão aqui. E daí a gente vai ver que tem o botão 2, o 2,5 e o 3, que eu vou explicar depois o que é esse 2, o 2,5 e o 3. E se eu clicar com o botão direito do mouse em cima desse 2 aqui, eu vou abrir ferramentas de precisão parecidas com a do AutoCAD. Parecidas também com a do Sketch, parecidas também com a do Rhino. Então aqui eu poderia estar trabalhando com o Grid. Que daí ele vai vir em cima de uma grade aqui. E aqui eu posso contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas mesmo assim, tá, acaba ficando muito trabalhoso. Tá? E eu não tenho depois como saber o tamanho dessa linha aqui. Na verdade até tenho. Tem uma ferramenta aqui que se chama mensurar, né, a distância aqui, ó. E tem uma outra ferramenta aqui. Não, essa aqui é Space Into outra coisa aqui, ó. Uma ferramenta para mensurar aqui a distância aqui, então eu posso pegar, clicar aqui e ver que essa distância aqui, que essa linha aqui, ela tem 50 centímetros no eixo X. Tá? Mostra aqui, aparece aqui no canto inferior esquerdo, tá? na base do software aqui, tá? Bom, o que acontece? Quando eu quero trabalhar com o comando line, eu não recomendo que você desenhe uma planta no 3D Studio Max, tá? Mas uma das maneiras seria você pegar e fazer um retângulo. Então, digamos que eu quero fazer um retângulo de um ambiente de 3 metros, eu estou trabalhando em centímetros por 4 metros. E daí eu vou desenhando os ambientes com o comando retângulo. Depois aqui, se eu quero fazer um outro ambiente aqui, digamos que eu queira fazer aqui um banheiro aqui. Esse banheiro aqui vai ter 2, 1,5 por 2. Opa, por 2, não. Então aqui eu posso pegar e começar a colocar os objetos aqui. E daí digamos que eu tenho aqui uma parede de 15 centímetros. Então eu posso clicar com o botão direito aqui e mover 15 centímetros. E daí eu vou lá e posso desenhar assim toda uma planta, tá? É possível fazer. Só que é trabalhoso. Eu posso até fazer uma planta pequena e mostrar, né, como é que seria, tá? Mas o ideal é que você traga então esse desenho do CAD ou de um outro software que você tenha mais precisão, e daí a partir deste modelo ou deste desenho, daí você vai pegar e você vai desenhar, você vai modelar no 3D Studio Max. Tá? É assim que eu recomendo. Tem outras maneiras também de fazer, que eu vou mostrar num outro vídeo, tá? Mas esse vídeo aqui seria para mostrar o porquê eu acho, né? Uma teoria que eu tenho aqui, de por que eu acho que alguns arquitetos, alguns engenheiros, alguns designers não conseguem trabalhar com o 3D Studio Max, porque ele vai querer trabalhar com command line, ele vai querer colocar valores, ele não consegue e daí ele acaba desistindo. Bom, espero ter ajudado, espero estar esclarecendo algumas coisas aqui com esses vídeos.
e aguardo vocês nos próximos vídeos. Então é isso aí, valeu, muito obrigado.